Olá, amigos da ufologia, mais uma vez trazendo assuntos interessantes e dessa vez vamos falar a respeito do novo vídeo da entrevista do Dr. John Brandenburgo. Para saber mais sobre a breve história aqui do John Brandenburgo, Brandenburgo, para quem não conhece, é um físico muito falado na ufologia mundial. Gostaria de contar um pouco mais sobre a história do Dr. Brandenburgo. Dr. John Brandenburgo é conhecido pelo seu trabalho em física teórica de plasma e propulsão espacial e pesquisas em Marte. Ele obteve seu doutorado pela Universidade da Califórnia em Davis, com estudos conduzidos no Laboratório Nacional de Larsen Livermore. Brandenburgo também ocupou cargos em várias instituições de alta tecnologia, incluindo o Laboratório Nacional de Tecnologias Orbitais em Sandia, contribuindo para projetos como o propulsor eletrotérmico de micro-ondas, que usa a água como propulsor. Ele também é reconhecido por suas hipóteses controversas, sugerindo evidência de um evento termonuclear no passado de Marte, possivelmente ligado a uma civilização antiga detalhada em livros como A Morte de Marte. Além disso, ele explorou a gravidade unificada e o eletromagnetismo por meio da sua teoria de eletromagnetismo gravitacional GM, com o objetivo de avançar as tecnologias de propulsão espacial. Brandenburgo mistura ciência convencional com ideias especulativas, tornando uma figura polarizada na comunidade científica. Agora que aprendemos mais, vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre seus trabalhos. Sejam bem-vindos para QGU. Então, você acredita que, como se o AI não pudesse confirmar ou negar isso, ele realmente não confirmou? Como? Como ainda faz parte desse mundo, ele deve seguir suas regras. Por que você aceitou a atualização antigravidade e escolheu a cor preta? Claramente, se você possui tecnologia antigravidade, ou o que chamam de modificação gravitacional, não estamos usando antigravidade aqui. Queremos apenas que seja mais flexível. Isso é certo. Portanto, isso terá um impacto militar significativo. Einstein se esforçou muito para criar uma teoria de campo unificada para unificar tudo isso. Você sabe, existem 4 forças da natureza. 2 deles têm alcance infinito. Um é eletromagnético e um é gravidade. O fraco é uma força forte. Eles operam coisas no tamanho do núcleo do átomo e são poderosos, mas não têm longos alcances. Então Einstein acabou de pensar: ok, eu posso escolher 2 forças de longo alcance e unificá-las. Einstein fez grandes avanços e contribuiu para o desenvolvimento da teoria de Kaluza-Klein, que introduziu uma 5ª dimensão oculta para unificar a gravidade matematicamente e ajudou a publicá-la. Ele realmente não gostou da 5ª dimensão, no entanto, ele decidiu seguir em frente. A matemática é tão bonita que deve ser verdade. A propósito, você sabia que a 5ª dimensão era um dos meus grupos preferidos dos anos 60? Cabe cima e afaste. Cabe cima e afaste. Espere. Mas você está dizendo que Einstein pode ter descoberto a unificação matematicamente porque o entendimento moderno é isso? Não, ele tem um ditado. Ele, de repente, ficou em êxtase antes da morte e começou a falar com sua enfermeira em alemão com entusiasmo, como se tivesse um avanço conceitual, e a enfermeira não entendia alemão. Então, ele voltou para a cama e morreu. Então, ele morreu feliz. Então, ele pode ter algum último momento agora. Quão atrasado, eu apresentei teorias semelhantes. Apenas deduzimos simples, você sabe, da física. A coisa boa da teoria da gravidade e do eletromagnetismo não precisa ter uma teoria quântica da gravidade para unificar a gravidade neles. Há um eletromagnético, você sabe, um efeito eletromagnético que eu encontrei que parece a gravidade. Você pode chamá-lo de pressão radiante. E Sonder-Sakharov encontrou algo muito semelhante. E isso foi o que levou Hall a adiar para desenvolver seu trabalho. A única coisa que difere entre minha teoria e a série de Hall-Post. Minha teoria prevê o grande G, a constante de gravitação e a massa do próton. Imagine o início do universo, o Big Bang, antes do Big Bang. Nada. De repente, 1 segundo depois, o universo é uma bola de fogo de plasma de hidrogênio.
quase puro hidrogênio, como 1% de nêutrons suficientes para desencadear alguns, você sabe, reações nucleares, mas basicamente é apenas hidrogênio. Portanto, o vácuo é fiado para fazer elétrons e prótons de hidrogênio, ambos estáveis e duram para sempre. Então, se você não é o caso de você, eles são massas, é 1836. A raiz quadrada é 42, eu não sabia quando escrevi. Quando escrevi minha teoria original e derivei esse resultado, eu não sabia o guia galáctico de autostop. O número-chave do universo é 4285, como acontece. Bem, então eu quero entrar na teoria da sua unificação no final do episódio, porque acho que isso é, em Sanford, para muitas pessoas, o mais interessante, mas também acho que talvez o menos acessível para o público leigo. Como você entrou na ideia de que pode haver vida em Marte no passado distante? As missões Viking foram em 1976. E quando eu estava na faculdade de pós-graduação e eles deram o veredicto, você sabe, eles testaram a vida no solo, como eu disse. Você sabe. Apenas diga às pessoas o que são os Vikings. Os Vikings são uma missão muito ambiciosa. Esta é a missão da tecnologia de tubo de vácuo final, e eles enviaram essas sondas para Marte. Eles tiraram fotos detalhadas da superfície de Marte com uma excelente câmera. Eles realizaram 2 pousos para testar o solo em busca de vida e obtiveram resultados mistos, que agora podem ser interpretados como um indício de vida. Mas, ao mesmo tempo, eles também amostraram a atmosfera e encontraram um grande excesso de isótopos radiogênicos. São isótopos estáveis, mas são formados por, poderosas reações nucleares. Eles descobriram que em Marte, que tornou Marte única. É tão único que quando começamos a obter meteoritos, começamos a reconhecer, eles são esses meteoritos estranhos, e parece que eles vêm de Marte. Eles testaram o gás preso no local e encontraram o mesmo padrão de rádio estranho, isótopos estranhos na Marte, o que eles acharam meteoritos de Marte. É assim que eles descobriram que eram de Marte, porque as assinaturas isotópicas de Marte são tão únicas no sistema solar. Que assinatura isotópica exata eles encontraram? Bem, eles encontraram uma grande quantidade de xenônio 129, que é o produto de 2 coisas, uma explosão de supernova e uma explosão de bomba de hidrogênio. Sabemos com certeza que não existe uma supernova em Marte. Se houvesse, não houvesse um sistema solar aqui. Então você disse que havia outro argônio? Há também uma rocha que tem potássio quando você irradia, e a rocha produz um isótopo chamado argônio 40, que é superabundante em Marte. Então você tem 2 coisas que são produtos de uma intensa reação nuclear na atmosfera em Marte. Eles são os 2, eles são a maioria dos resíduos que permanecem na atmosfera. Eles são estáveis e duram para sempre. Então, mas eles também encontraram o que parecia arqueologia em Marte, que foi a coisa mais emocionante inicialmente. Só descobri o significado dos isótopos em Marte de um funcionário dos laboratórios da Sandia. Se eu fosse sentado em frente ao Neil deGrasse Tyson, você sabe qual é a convenção? Eu disse porque ele está animado. Eu sou um cara muito agradável. Ele tentou explicar sobre o rosto de Sedônia, ou qualquer outra coisa famosa e aparentemente artificial que você possa imaginar. Sente-se e converse com ele. Seria ótimo sediar um debate que ele fez. Contanto que me permitam trazer minhas fotos, seria desagradável. Sim, eu realmente penso que ele evitará o debate. Ele parece gostar de pontificar e quer parecer mais inteligente que os outros em seu programa, eu suponho. Chame-o para fora. Jogue para baixo, cara. Eu sei. Bem, nós o chamamos várias vezes quando lançamos para baixo. Ele só acha que vou esperar. Sim, concordo totalmente. Vamos fazer isso. Do seu ouvido diretamente aos céus. Mas se eu estiver sentado em frente a ele, vamos apenas, você sabe, um pequeno público substitui a pergunta do advogado do diabo. Claro. Como exatamente ele poderia explicar as presenças de xenônio 129 e argônio 40? Ele não pode. Mas ele admitiu a resposta curta. Ele admitirá isso? Ele pode não admitir, mas eu já admitiu.
Não, mas ele admitirá que encontramos essas. Oh, sim, ele vai. Isso é um fato, isso é um... O fato, isso é indiscutível e... Então ele dirá que provavelmente haja outra explicação, mas não sei o que é. Mas sim, ele diria isso. Eu revisei a literatura muito cuidadosamente sobre isso. Como você pode imaginar, eu estou espalhando meu pescoço como cientista. Mas descobri que o consenso entre os verdadeiros especialistas em isótopos, não apenas em Marte, mas em outros planetas e meteoritos e coisas semelhantes, é que não há explicação para a superabundância de xenônio 129 ou argônio 40 superabundância. Então vamos discutir outras evidências possíveis. Ok, isso é realmente interessante. Faça os dois xenônios 129 que vieram dessas grandes explosões de hidrogênio. É isso mesmo? Então é. Em supernova, mas não é uma supernova em Marte. Certo. Eu não acho que ninguém conteste isso. Não, isso não é uma estrela, é um planeta. Então, a segunda coisa, o argônio 40 é resultado de algum evento explosivo com potássio. Ok, isso significa que muitos nêutrons são irradiados por potássio. Ok, que é um subproduto típico de qualquer bomba de hidrogênio ou qualquer atômico, qualquer explosivo nuclear produz muitos nêutrons. É onde eles tiveram a bomba de nêutrons. Ok, isso é interessante. Ok, vamos discutir isso. Isso é certo. Como se fosse um pedaço desse argumento. Certo. Agora vamos entrar em outras evidências possíveis. Então, o Vale da Água parece atravessar. Obviamente, Marte estava apenas coberta de água líquida. Eu fui quem encontrou o oceano de Marte. Você é, sim. É assim que você encontrou? Bem, na verdade é. Estávamos olhando para a Sidônia Mensa, que é um local onde há a cara e depois há uma pirâmide de 5 faces a cerca de 5 quilômetros de distância. NASA nunca mostra a foto do rosto ao lado da pirâmide em nenhuma de suas fotos públicas, porque se tornou óbvia. É realmente, porque eles podem obter. Arqueologia, você sabe. Qual é a região da Sidônia? Sidônia está no norte de Marte. É considerado um ponto de jardim de Martes. Eles queriam pousar um dos vikingos lá, mas depois em algo que foi um pouco escândalo. As pessoas os cientistas dirigiram o programa Viking, que estavam determinando onde iam pousar, de repente se encontraram revertidas por um grupo que nem sabiam que existiam no projeto. Quem é quem eles são revogados? Eles nunca tiveram certeza. Ele apenas disse que a NASA acabou de dizer. Segundo NASA, o pessoal no centro afirmou que não é possível pousar lá de acordo com suas análises. Você tem alguma teoria? Eles tinham imagens de Sidônia capturadas pelo Mariner 9, além de outras missões. O Mariner 9 era pré-Viking. O Viking, que era pré-Viking, foi a missão onde descobriram os canais de água e o grande véu marinista. Mas as fotos vikingas mostraram claramente esse rosto e depois encontraram a pirâmide nas proximidades. Então, eles estão fazendo isso, fazendo parte da pesquisa para ver se é seguro pousar lá. Eles estavam preocupados em bater em grandes pedras quando a coisa caiu. É um erro compreensível. Posteriormente, eles disseram que não é viável pousar lá, não por ser rochoso, mas por outros motivos. É o fato de que há uma face e uma pirâmide ali. Mas quem é quem está a decidir essas opções? Inteligência e Defesa, Departamento de Defesa, NASA da NASA, é uma decoração de capô em um misterioso sedã preto, que é o verdadeiro país do programa espacial. Isso está completamente ligado a isso, você sabe? 3 letras. Eles asseguram que tudo está limpo com as 3 agências de cartas. Ok, então você tem. Isso é o que eu compreendo. Então você tem essa cara, a cara de Sedônia, a pirâmide de Sedônia. Você tem outra estrutura artificial que foi popularizada recentemente. A praça em Marte, eu chamo de Mars Masada. Na quadração de Marte, você tem a compreensão convencional de que provavelmente haja água. Em Marte, sim, existe um oceano. Descobrimos uma costa próxima a Sidônia Mens, que está na Riviera de Marte. Seguimos a costa ao redor da periferia por causa do seu bom contorno de elevação. Descobrimos que o contorno de elevação de 0 quilômetros envolvido em todo o planeta, a transição e o terreno são dramáticos. Era rochoso e assaltado acima dessa altitude. E abaixo dela, tudo suave. Era claramente o leito de um antigo oceano, e os canais fluviais desaguavam nessa bacia.
E se você estiver falando com um astrônomo convencional ou com Neil deGrasse Tyson, ninguém poderia discutir isso. Como todos dizem que a água pode existir. Sim, sim. Um cara continuou dizendo que era dióxido de carbono líquido, o que é ridículo. Isso está levando? Esse é o único outro. É o único que você precisa ter algo comum, um líquido líquido para fazer esses canais. A água é o composto químico mais abundante do universo. É feito de hidrogênio e o oxigênio é o terceiro elemento mais abundante do universo. Então deve ser água. Então foi confirmado. Dei meu artigo em uma conferência científica em 1986, a uma sala cheia de cientistas do Marte, mas eles nunca mencionarão meu nome. Na verdade, deveria ser chamado de Oceano de Brandemburgo. Bem, eu chamei de Paleooceano de Marte, mas deve ser denominado Oceano de Brandemburgo. Mas quem foi o responsável por recuperar a imagem inicialmente? Foi a equipe Viking ou algum telescópio? Ou talvez outro instrumento? Sim, realmente é a equipe Vikingo. Então, o que você descobriu exatamente sobre isso? Sim. É interessante. O que você estava fazendo naquele momento? Qual é o seu posto? Quando estávamos investigando, temos bons mapas de Marte. Eles são, na verdade. Qual é o seu papel? Qual é o seu título de trabalho? Sim, especialmente na investigação autônoma do planeta Mars, com base no SRI. É verdade, tem muitos detalhes interessantes. Stanford Research é. No mesmo lugar onde eles, descobrimos mais tarde que o programa de visualização remota estava no corredor da sede da investigação marciana. Mas o que sucedeu, na verdade, foi uma investigação não oficial, onde eu era apenas responsável por capturar boas fotografias. Estamos tentando obter o máximo possível de fotos do rosto da pirâmide de Sidônia sob o máximo de ângulos de iluminação diferentes possível. Temos duas boas e realmente boas fotos em momentos diferentes por dia. Então fui para ver uma parte diferente da Marte, também na marítima deste oceano, e encontrei outro local com duas rostas, uma das quais parece o mesmo rosto dentro de um capacete que sua Sidônia. Foi um pouco engraçado, porque nós descobrimos e publicamos e o Carl Sagan realmente me ligou ao telefone. Realmente. Eu fiquei honrado, mas ele basicamente conversou. Brandenburg, ninguém nunca me chama John e sempre me chamam Brandenburg. Por que você está causando esse problema? Ele respondeu, não sim, dessa maneira. Me explique, por que está causando tantos problemas? Eu estava no laboratório da Sandia. Estou trabalhando em armas de energia direcionadas. Ele ligou, você sabe, eu recebi essa ligação. Ele disse, você sabe, esse é o Carl Sagan. Eu quero falar com Brandon Brandenburg. Ele disse que você estava falando com ele, e ele disse, por que você está causando esse problema? The implication is that he knew more. Sim, ele sabia tudo. Obviamente, eu sou o primeiro autor deste artigo que apresentamos nesta conferência. Então, ele é um pouco desprezível. Então, encontramos a segunda cara e anunciamos essa conferência e enfrentamos. Está em um lugar que eles acabaram de chamar de utopia. Então, recebi uma ligação, outra ligação dele. Ele disse, desculpe, eu falei um pouco curto com você ao telefone. Eu disse, você sabe, encontramos outro rosto. Ele disse, sim, eu ouvi falar disso. Podes me enviar uma cópia deste rosto, uma foto dele e me dizer onde está? Essa imagem do espaço me diga onde está localizada. Acertei? Então eu estava certo. Eu tenho um monte de fotos e as enchiei em um envelope. Eu disse, você sabe que eu tenho. Eu o coloquei na caixa de correio e eu realmente vi o caminhão da caixa de correio pegá-lo e ir. Então, naquele momento, eu estava na Sandia Labs, saí de lá no mês seguinte, me mudei para Washington, DC para trabalhar na Mission Research Corporation, uma excelente organização científica que apoia o Pentágono e as agências. Apoiando o Pentágono, Ao chegar na agência, liguei para ele e depois para o escritório dele. Falei que você estava... Saiba o que você acha do que você sabe. Conversei com uma secretária e disse, esse é o cheque de Brandenburgo. Naqueles dias, as pessoas não tinham telefones celulares. Foi tudo, se você tiver sorte, você tem um bip. Se você tiver sorte, você tem um bip. Então, no próximo momento, eu vou entrar e sair, porque estamos fazendo
Todas essas reuniões de marketing. É o edifício de armas do Reagan. Oh, meu Deus, é todo o trabalho que está acontecendo em Star Wars e coisas. Toda vez que volto ao escritório, o gerente do escritório, que é uma senhora muito agradável, diz que John Carl Sagan ligou e quer falar contigo. Eu ligo para o escritório dele. É claro que ele não estava lá. Então jogamos a etiqueta telefônica por 2 semanas. Finalmente, eu falei com meu chefe sobre que vamos ao laboratório de pesquisa naval para lançar este programa. E o gerente do escritório entrou e disse que o John tinha uma ligação. Então meu chefe apenas olhou para ela. Então meu chefe parecia muito surpreso e disse: "Bem, acho que é melhor você atender a ligação, John." Então isso me deu confiabilidade instantânea. Quero dizer, todos falaram sobre mim porque eu trabalho com você. Quero dizer, todos falaram sobre mim porque meu Mars funciona este ano. Correu para onde eles estão? Sim, por quê? Então por que o Carl disse que você sabe? Mas eles se zombaram de mim. É o tipo de Mars. De repente, Carl Sagan sempre tentou me conectar. Então eu fui ao meu escritório. Ele disse que eu nunca os peguei. Ambos tivemos um longo momento de silêncio. Eu disse, ok, aqui está o número do quadro. Aqui está o longo latte. Aqui está, você sabe, eu vou enviar uma cópia por fax agora. Give me a fax number and I will send them. Foi isso que fizemos antes da internet. Número de fax? Vou enviá-lo por fax. Foi isso que fizemos naqueles dias antes da internet. Ele disse obrigado e ele. Ele me ligou mais tarde e disse, você sabe, isso não é tão grande quanto o... Mas sim, é muito interessante, ele disse. É muito interessante e... That's it. É isso. É isso. Então, eles mudaram o nome da região de apenas uma utopia para o caos da galáxia. Eu realmente. What's the significance? Caos significa um solo penhasco. Então, essa é uma descrição técnica, mas é claro que eu encontrei essa segunda face de Marte, que parece a primeira face de Sidônia, e joguei a galáxia de alguém no caos. Agora foi confirmado que é outro rosto. Nesse momento, sim, sabemos que encontramos uma civilização morta em Marte. Sim, eu vou. Sim, eu vou. Eu vou ser completamente honesto com você. Quando topamos com o segundo rosto, acabamos encontrando também diversos tiros. O primeiro rosto da foto vikingo. Mostra o iluminado de manhã. Então descobri que encontrei e digeri evidências isotópicas. E quando tudo estava sentado no meu escritório, tudo me atingiu. Eu chorei como uma criança por cerca de 4 minutos. Uai. Porque eles estão todos mortos. Parece um holocausto termonuclear que aconteceu lá. Temos medo de que isso aconteça no trabalho no laboratório Sandia. Eu apenas estava sobrecarregado de tristeza. Depois de alguns minutos, eu disse, pegue a si mesmo. Acabei de começar, pegue a si mesmo. Você sabe, pegue. Eu disse, não fique triste, seja feliz, porque agora você sabe que o universo não tem rede de segurança. Coisas ruins podem acontecer no universo e certifique-se de que não acontecem aqui. Então, eu me tornei muito dedicado naquele momento, ver que temos uma missão humana para Marte e descobrimos exatamente o que aconteceu em Marte para garantir que isso não aconteça aqui. Esse é o meu foco. Não é uma teoria popular, mesmo em círculos novamente convencionais, que Marte tinha uma magnetosfera e que permitiu a água existir e coisas, e que sua magnetosfera foi de alguma forma despojada? Ok. Marte é apenas metade do tamanho da Terra. Ele tem cerca de 1/8 da massa da Terra. Isso significa que seu núcleo se esfriará mais rapidamente. E o núcleo fundido permite que o dinamo de ferro líquido, que gera um campo magnético na Terra, exista. Então, Marte pode ter acabado de se esgotar, mas... Ok, então a magnetosfera acabou de morrer, apenas. Morreu e... Isso não é assim. Você acha que eles realmente se extintiram antes ou depois que não eram relacionados? Eu acho que sim. Eu acho que Mars e...
Para o público, a magnetosfera permitirá que a biosfera exista. Isso permitirá água e também pode ser vida. Bem, e é como eles estão descobrindo em Chernobyl. A propósito, a vida pode prosperar em áreas com muita radiação. Apenas mutou mais rápido. Sim, a evolução tão acelerada em Marte pode ter procedido depois que a magnetosfera morreu. Mas há outras coisas que acontecem em Marte. Parece que tem uma atmosfera densa e uma boa estufa acontecendo em Marte. Na verdade, não é uma má palavra. Não é uma má palavra. Isso ajudou. A Marte tem a Terra como? A temperatura, mesmo que seja... O que aconteceu então foi, de repente, tudo o que se foi. Eles são um desastre. Em alguma coisa, cataclismo, o que parece um holocausto termonuclear. Soprou a maior parte da atmosfera para o espaço. Então tem apenas um feto inflexível. A atmosfera dissipou-se, vazando todo o calor e transformando-se em uma verdadeira estufa planetária. Então, ele pode ter uma bolsa, pode acelerar o declínio da magnetosfera em Marte e perder sua atmosfera. Ainda há áreas de Marte que ainda são fortemente magnetizadas e eles encontraram aurora sobre elas. Devido à presença magnética, sim, selada, sim. Clinton não encontrou meteorito no Alasca na década de 90 e falou publicamente? It was actually found in Antarctica named ALH 8401. Há um certo tipo de meteorito chamado condritas carbonáceas. Eles são basicamente o fundo do Lago Velho de algum planeta e isto. O meteorito era de Marte, sim, nós sabemos. Era um pedaço de lava, mas tinha uma veia de carbonato dentro, você sabe, calcário, e estava cheio de matéria orgânica. Sim, parece. Como bactérias? Parece bacteriano? Fósseis ali, acho que as suas evidências são bastante convincentes, mas foram atacados viciosamente. Temos estruturas arqueológicas em grande escala que parecem sugerir que a água existiu em baixo nível, sim. Temos astrônomos convencionais dizendo, você sabe, provavelmente havia uma magnetosfera no dia e que permitiria uma biosfera. Sim, isso será. Então você tem esses artificiais. Você nem precisa, você sabe, pode ter água no oceano, vida no oceano, nem sequer estar na Terra, e ela sobreviverá à radiação porque a água do mar parou toda a radiação, certo? Certo. Então você tem uma estrutura artificial e depois a colônia de Carl Sagan dizendo por que você está causando esses problemas. Então há uma quantidade de evidências que parece ser suficiente para mostrar que pelo menos isso vale a pena investir mais. Você sabe, talvez devêssemos mover nossa probabilidade de 0% de vida em Marte para muito mais alto do que isso. Eu acho que os dados foram recebidos. Então você tem uma crítica? The critical mass has now been reached and... Você tem isótopos realmente como o xenônio 129 e eles não podem, e o argônio 40. Então, isso levanta outra pergunta aqui, que é, você sabe, eu acabei de entrevistar Joseph McMoneagle, que é o número 1 do televidente remoto no remoto. Viewer number? Programa de espião psíquica, e ele foi dado, isto está agora público e descriptografado. Ele recebeu coordenadas para visualizar a distância de Marte. Sim, 1 milhão de anos no passado, sim. Então você pode dizer que, como um método, a visualização remota é imperfeita, mas o fato de ele ter sido dado coordenadas há 1 milhão de anos é fascinante. Então, o que você fez, então eu estava em casa dele, ele me mostrou todas essas correspondências entre ele e as pessoas do JPL ou qualquer coisa. E como? E com essas fotos que eles enviaram a ele. Eu quero dizer, você tem certeza de que isso é real? Você não está sendo enganado ou qualquer coisa. Ele está me mostrando fotos de toneladas de estruturas artificiais em Marte. Eu quero que ele basicamente me sugeriu que o laboratório de propulsão a jato é um segredo aberto de que existe vida em Marte. Eu quero dizer, por que eles não fizeram declarações publicamente sobre isso? Ele disse, bem, eles não precisam. Eu quero dizer, bem, do que você está falando? Como Neil deGrasse Tyson, como esses outros, você sabe, guardas da cidadela, eu sei que governam o dia. Então, mas não. Velha guarda de Marte. Se você entrar no JPL e falar com um cientista amostrado aleatoriamente, eles são cientistas amostrados aleatoriamente. Se você entrasse no JPL e você fala com um cientista amostrado aleatoriamente lá e diz, ei, como se houvesse, eu acho que havia vida em Marte, você sabe, há muito tempo, e eles poderiam ter, você sabe, se extinto, o que eles dirão? Eles chamariam de louco e riam para sair da sala ou... Seus olhos se moveram para ver se eles estão sendo ou alguém que está ouvindo.
Então eles disseram sim, mas não diga a ninguém que eu te disse isso. Por que é isso? Porque isso não é algo como você sabe que a humanidade deve saber imediatamente. Isso é apenas interessante e emocionante. Esta é a minha explicação, sim, é em parte devido à política institucional e à agenda antiga, laboratório de propulsão a jato contra, você sabe, o programa espacial robótico, contra o programa espacial humano baseado em Houston. Mas isso também tem a ver com o efeito esfriante na ciência americana e na ciência global, porque o UFO está encoberto. Eu sei, posso dizer que o osso de Mars está conectado ao osso de UFO, e o osso de UFO está conectado ao osso da cabeça deste governo. Então, como se somos a única autoridade na Terra ou de uma perspectiva religiosa, será destrutivo. Isso irá perturbar a visão do mundo das pessoas. Isso é um pensamento antiquado. A compreensão e a conscientização das pessoas e do público evoluíram agora suficientemente. E se você disser a eles que existe vida em Marte, eles apenas a aceitarão. A vida bacteriana e até mesmo a civilização morta em Marte não são ameaçadoras. Não vai invadir. Fomos muito longe do que dizemos que eles são pratos e cabides de empresas aeroespaciais e coisas. Como você sabe, as pessoas estão se envolvendo em todas essas coisas psíquicas. Há um podcast no país, por um pouco, As Fitas de Telepatia, e você está dizendo que as pessoas não podem acreditar que, você sabe, há 1 milhão de anos no passado lá havia vida. Se alguma coisa, vivemos neste mundo multipolar que é um barril de pó completo, onde você tem mutuamente garantido destruição entre potências globais que têm arsenais nucleares. It would be incredible. Oh, yes. Seria maravilhoso, mas ao mesmo tempo você deve perceber que o público precisa ser informado. Isso uma vez que você encontrar vida em Marte, então você sabe que há vida nas estrelas. That's a given. Se está aqui na Terra e está em Marte, e ainda está em Marte, a propósito, há uma biosfera remanescente lá e temos evidências muito fortes para isso. Então eles sabem que as pessoas sabem que há vida em outro lugar do universo. They overcame the first hurdle. The second hurdle, are we the only intelligent life in the universe? Então você encontrou a arqueologia marciana e então percebe, não somos a única cultura inteligente no universo. Há uma civilização humanoide morta. Interesting, those faces look human. They don't look like reptiles or mantises, not like little gray aliens. You think so? O rosto é porque há um conceito chamado pareidolia. Certo. Você vê um rosto porque é um padrão a que você está acostumado ou qualquer coisa. Sim, Então você tem certeza de que essa cara é um monumento especificamente construído. Sim, é. Ligeiramente corroído, como toda a arqueologia. Quando você olha para a foto da esfinge pela primeira vez, parece que sim. Eu preparei muito para a agência de turismo egípcia porque é dinheiro. Você sabe, eles querem que as pessoas vieram lá e vejam isso, esse bom rosto. Mas o assunto é que há pareidolia e outro fenômeno no Egito chamado negação. Isso é chamado de negação. Negação não é apenas um rio no Egito. Há o que é chamado alucinação reversa. Significa que você vê claramente um padrão lá, mas negou que existe porque o impacto dele é inaceitável. Então, quem está encobrindo isso? Quem está no topo da pirâmide, por assim dizer? Você sabe, não tem trocadilhos de palavras, entendendo? Você sabe que há como porque mais uma evidência que você tem alta malha que dirige a versão israelita da Força Espacial. Então, todos os seus sinais espaciais, você sabe, são comunicados. Eu acho que ele venceu algumas guerras de segurança nacional, você sabe, por Israel 3 vezes ou algo assim. Ele é muito respeitado, sim. Ele é. No círculo convencional, na verdade, eu estou em contato com ele como um subestudante dele. Ele é muito, muito bom e... Mossad knows. Sim, Mossad. Eles sabem, é assunto deles saber. I believe they do. Então, espero que ele fale e saia, porque
Em termos de seu histórico e credenciais, isso será um cruzamento incrível do Rubicon. He is speaking. Envelhecer, mas ele disse que há uma federação galáctica, que há como facções de alienígenas lutando um ao outro e que há astronautas americanos trabalhando com alienígenas debaixo do solo em Marte, que há como uma biosfera debaixo do subterrâneo ou algo assim. Isso é louco para você? Estou surpreso que ele diga isso.